Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Minhas queridas? Então, hoje é dia 6 de abril de 2025 e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Muito bem. Hoje estamos na lição de número 96, que declara: a salvação vem do meu único ser. A salvação vem do meu único ser, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso? A salvação, a minha salvação vem do meu único ser. A salvação do mundo vem do meu único ser, né? Como é isso? Vamos à lição, né? Lembrando que se você ainda não assistiu a lição de 2022, não perca esse vídeo, tá? É toda a explicação da metafísica da lição A Salvação Vem do Meu Único Ser. Embora sejas um único ser, tu te vivencias como dois, como bom e mal, amoroso e cheio de ódio, mente e corpo. Lembrando que aqui ele está falando de mente e espírito, tá? Esse senso de estares dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis, apenas um existe. Se queres ser salvo, tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas, independentemente de como tentes, dos meios que usas e de onde vês o problema. Até aceitares isso, tentarás uma série infindável de metas que não podes alcançar. Uma série de dispêndios sem sentido, de tempo e esforço, de esperança e de dúvidas, cada uma tão fútil quanto a anterior, e destinada ao fracasso como a próxima certamente há de ser. Problemas que não têm significado não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Dois seres em conflito não têm resolução, e o bem e o mal não têm ponto de encontro. O ser que tu fizeste nunca poderá ser o teu ser, com letra maiúscula. E o teu ser, com letra maiúscula, né, o teu ser real, não pode ser dividido em dois. E ainda ser o que ele é e o que tem que ser para sempre. Uma mente e um corpo não podem ambos existir. Não faças nenhuma tentativa para reconciliar os dois, pois um nega que o outro possa ser real. Se és físico, a tua mente desapareceu do teu conceito de ti mesmo, pois não há nenhum lugar no qual ela possa realmente ser parte de ti. Se és espírito, então o corpo tem que ser sem significado para a tua realidade. O espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. E a mente que serve ao espírito está em paz e cheia de alegria. O seu poder vem do espírito e ela está cumprindo com felicidade a sua função aqui. Entretanto, a mente também pode ser divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo que ela confunde consigo mesma. Então, sem a sua função, ela não tem paz e a felicidade é alheia aos seus pensamentos. No entanto, a mente, a parte do espírito, não pode pensar. Ela negou a sua fonte de força e vê a si mesma como impotente, limitada e fraca. Agora, dissociada da sua função, pensa estar só e separada, atacada por exércitos reunidos contra ela, e esconde-se por trás do frágil amparo do corpo. Agora tem que reconciliar o desigual com o igual, pois pensa que é para isso que serve. Não desperdices mais tempo nisso. Quem pode resolver os conflitos sem sentido que um sonho apresenta?
O que a resolução poderia significar na verdade? A que propósito poderia servir? Para que serve? A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais, nem resolver um problema que não existe. Talvez esperes que possa. No entanto, quererias que o plano de Deus para a liberação do seu querido filho lhe trouxesse dor e falhasse em libertá-lo? O teu ser retém os seus pensamentos e esses permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus. O Espírito Santo mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. A salvação é um pensamento que compartilhas com Deus, porque a sua voz a aceitou para ti e respondeu em teu nome que estava realizada. Assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por ti. Hoje tentaremos achar esse pensamento cuja presença na tua mente é garantida por aquele que te fala do teu único ser. A nossa prática de 5 minutos por hora será buscá-lo no interior da tua mente. A salvação vem deste único ser através daquele que é a ponte entre a tua mente e ele. Espera pacientemente e deixa-o falar sobre o teu ser e sobre o que a tua mente pode fazer, restaurada a ele e livre para servir à sua vontade. Começa dizendo isso. A salvação vem do meu único ser, os seus pensamentos são meus para que eu os possa usar. Em seguida, busca os seus pensamentos e reivindica-os como teus. Estes são os teus próprios pensamentos reais que tens negado e deixaste a tua mente se dispensar num mundo de sonhos para achar ilusões em teu lugar. Eis aqui os teus pensamentos, os únicos que tens. A salvação está entre eles. Acha-a lá. Se tiveres sucesso, os pensamentos que virão a ti te dirão que estás salvo e que a tua mente achou a função que buscava perder. O teu ser te dará as boas-vindas e a paz. Com as forças restauradas, ela fluirá novamente do espírito para o espírito em todas as coisas criadas pelo espírito, como ele mesmo. A tua mente abençoará todas as coisas. Finda a confusão, tu és restaurado, pois achaste o teu ser. O teu ser sabe que hoje não podes falhar. Talvez a tua mente permaneça insegura ainda por pouco tempo. Não fiques consternado por isso. O teu ser guardará para ti a alegria que ele experimenta, e essa ainda será tua, em plena consciência. Toda vez que passares 5 minutos de cada hora buscando aquele que une a tua mente ao teu ser, estarás lhe oferecendo mais um tesouro para ser guardado para ti. A cada vez que disseres no dia de hoje a tua mente frenética que a salvação vem do teu ser, estás depositando mais um tesouro na tua reserva crescente. E ela é dada por inteiro a quem pedir e aceitar a dádiva. Pense então no quanto te é dado para dar nesse dia, para que seja dado a ti. Muito bem. Então a salvação vem do meu único ser. A salvação vem do Cristo em mim, que é quem eu sou verdadeiramente. É daí que vem a salvação. A minha salvação vem daí. E a salvação do mundo vem daí também, porque o mundo é uma projeção da minha mente. Então, se eu quero salvar o mundo, eu preciso corrigir a minha mente, para que a minha mente comece a projetar algo diferente. Para que eu comece, ao invés de projetar pensamentos da minha mente errada, eu possa começar então a estender pensamentos da minha mente certa, tá? Hoje eu tenho uma dúvida para tirar com vocês de uma aluna, me foi feita uma consulta. Ela aprendeu algo com um outro professor de um curso em milagres. E eu aqui não vou discutir a validade do ensinamento desse outro professor. Cada pessoa vai ter um ponto de vista, né? Cada pessoa vai ter um entendimento do ensinamento, e isso é válido, né? Já comentei com vocês, por exemplo, que a minha professora de um curso em milagres, ao ser consultada por mim a respeito da existência, da possibilidade de reencarnação, ela falou para mim que a reencarnação não acontecia, que não era verdade que reencarnávamos, né?
eu dentro de mim, nunca tive dúvidas de que a reencarnação era real. Né? E inclusive no texto de Um Curso em Milagres a respeito da reencarnação, meu entendimento é muito particular. E aí, anos depois dessa consulta, eu encontrei o Dr. Kenneth Wapnick e observei que ele validava o tempo todo a reencarnação. E inclusive utilizava seções, linhas, frases do livro-texto para mostrar que Jesus estava realmente falando da reencarnação. Né? Quando ele diz, por exemplo, que o nosso tempo no sonho vai ser reduzido muito com a prática do ensinamento, e ele fala de milhares e milhares e milhares de anos, ele está falando da necessidade de reencarnarmos. Então eu não quero aqui criar polêmica nenhuma, cada professor tem a sua maneira de entender, cada professor tem a sua maneira de ver, cada professor tem a sua opinião, o seu ponto de vista, e tudo é válido. Eu só vou trazer o meu ponto de vista aqui, e você, se é meu aluno, entendo que gosta do meu ponto de vista. Talvez eu esteja errada, eu não sei, eu não posso garantir para vocês que eu estou certa, porque eu não sou a dona da verdade. O ensinamento que eu transmito para vocês é um ensinamento que está disponível para mim a partir de tudo que eu estudo, né? Então ela veio me questionar a questão de eu falar sobre a transição planetária, sobre a ascensão espiritual. Então não existe transição planetária porque o mundo, o tempo e o espaço são ilusões. Nada pode evoluir em uma ilusão. Uma ilusão só pode ser vista como uma ilusão, nada mais. Esse é o texto que ela me traz, de um outro professor de Um Curso em Milagres. E eu falo sobre a transição planetária diariamente, sobre a ascensão da raça humana diariamente. Todos os dias a gente tem falado disso. Né? Bem-vindo a todos, queridos e queridas, né? A essa nossa jornada, a transição planetária, a ascensão espiritual e planetária. É assim que eu começo os vídeos, né? Como é que fica isso? Bom, estamos num sonho, sim. O tempo e o espaço, na verdade, o tempo e o espaço são uma coisa só. Nós é que temos a ilusão de separação, mas na verdade o tempo e o espaço são uma coisa só. São uma ilusão, é verdade. Uma ilusão perceptual, né? Só existe diante da nossa forma de perceber, diante da nossa forma de reconhecer, como se diz na Seitonoye. Estamos num sonho. Nesse momento, esse sonho é o pesadelo do ego. Mas o nosso objetivo com o Curso em Milagres é alcançarmos o sonho feliz. É isso que o curso nos propõe. Alcançarmos o sonho feliz. São os primeiros degraus da escada ascensional. Tal como nos é ensinado pelo Dr. Joshua David Stone, que foi um grande mestre espiritual, já passou para o plano espiritual, mas um grande estudioso de Um Curso em Milagres. O tempo inteiro nas obras dele, ele se refere, ele faz referência a Um Curso em Milagres. Ok? Então, como é que fica isso? Se a gente está numa ilusão, nada pode evoluir em uma ilusão. Uma ilusão só pode ser vista como uma ilusão, nada mais. Não é a ilusão que evolui. O que evolui é a minha forma de perceber. Ok? Então eu saio do pesadelo, eu paro de perceber os pesadelos do ego e começo a perceber o sonho feliz. A salvação vem do meu único ser. A salvação vem do meu único ser. Quando eu começo a ter a percepção verdadeira, que é a projeção do conhecimento na terceira dimensão, então eu começo a perceber o sonho feliz. A percepção verdadeira é o melhor que nós podemos ter aqui na terceira dimensão. É a projeção do conhecimento na terceira dimensão. Então a ilusão não evolui. A ilusão não evolui. O que evolui é a minha forma de perceber. O que muda é que ontem eu percebia mais com o ego e hoje eu percebo mais com o Espírito Santo. E isso, nesse momento da história, ainda é gradual. Vocês concordam comigo? Tem gente aqui estudando comigo pelo 5º ano seguido.
pelo terceiro, pelo quarto, pelo segundo. Ou tem gente que está comigo há 96 dias. A sua forma de perceber a vida já mudou. Então o que muda é a sua forma de perceber. O que? A ilusão. Continuamos no mundo de sonhos. Isso aqui é um holograma, é um metaverso, é uma terceira dimensão, né? Não é mesmo? Mas o que muda é a minha forma de perceber. E essa mudança da forma de perceber, eu paro de perceber o holograma com a mente errada, o ego, e passo a perceber o holograma com a mente crística, a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo. Esse processo chama-se ascensão. Esse processo, que hoje tem lugar no planeta Terra, chama-se transição planetária. Eu estou saindo de uma forma de perceber de terceira dimensão e estou caminhando em direção a uma forma de perceber de quinta dimensão. Todas as escrituras falam sobre isso. O que é a segunda vinda? É a chegada da consciência crística. Somos todos nós pensando a partir do Cristo, da consciência crística. Olha lá atrás de mim. The Raw Material, The Law of One. A lei do Uno fala disso. Um Curso em Milagres fala disso. A Bíblia fala disso. Os textos judaicos falam disso. A Kabbalah fala disso. Os muçulmanos falam disso. O sufismo fala disso. O taoísmo fala disso. O budismo fala disso. Essa forma de perceber chegará a um fim. No momento em que essa forma de perceber chegar a um fim, nós teremos o quê? A era de ouro da humanidade. O sonho feliz. Então, uma ilusão só pode ser vista como uma ilusão, nada mais. Verdade. Continuamos numa ilusão, mas saímos do pesadelo do ego e entramos no sonho feliz do Divino Espírito Santo. Então, no meu entendimento, estamos nesse processo ascensional, estamos em pleno processo de transição planetária. Se você acredita nisso, se você não acredita, aí é pessoal. Se isso te ajuda, acredite. Se isso não te ajuda, despreze. A mim, me ajuda. Para mim, é bom. Eu vejo isso acontecer diariamente. Tivemos uma aceleração no processo ascensional nos últimos anos, né? A pandemia nos obrigou a buscarmos uma evolução, mas não é só isso. O sol, gente, isso é material, físico, pode ser medido. Está mandando uma quantidade de energia luminosa para nós que nos obriga a nossa mente está sendo reprogramada. Dizer que nos obriga é ruim, não é bom falar isso. A nossa mente está sendo reprogramada. Nós estamos tendo a ativação do nosso DNA sutil, das 12 fitas do nosso DNA sutil. Está acontecendo. O ser humano está mudando. Nós estamos mudando. Se você vê a sua vida mudando, a sua forma de perceber mudando, comente para mim nos comentários, isso é importante para mim, tá? Então a transição planetária é eu sair da percepção da mente do ego e caminhar para a percepção crística. É só isso. É simples assim. Quais são os primeiros degraus da escada ascensional, segundo o Dr. Joshua David Stone? Limpar os programas do sistema de pensamento do ego negativo. Os primeiros passos da escada ascensional. É isso que nós estamos fazendo agora. É aquele livro que a gente estava lendo, que não está aqui, está no meu quarto, que é o Como Limpar os Programas do Ego Negativo da Sua Vida. Quanto mais nós limpamos, mais nós percebemos o sonho feliz nas nossas vidas. E aí, o que inicialmente começa a acontecer com a gente?
Uma bolha, vou dar um exemplo aqui, uma bolha de luz começa a se instalar na nossa vida. Coisas boas começam a acontecer nas nossas vidas. Nós encontramos o parceiro correto, nós encontramos o melhor emprego, nós começamos a trabalhar com aquilo que a gente ama, nós começamos a acertar a nossa vida financeira, nós nos mudamos para um lugar que é mais compatível com a nossa nova energia, nós fazemos novos amigos, nós temos novas atividades, nós nos preocupamos mais com a nossa saúde, com a nossa alimentação, nós nos tornamos melhores filhos, melhores pais, melhores esposas, esposos, maridos, mulheres, melhores amigos, melhores profissionais. E essa bolha de luz crística, ela vai se expandindo. E ela começa a tocar o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso melhor amigo, o nosso pai, o nosso filho, o nosso marido, o nosso namorado, namorada, esposo, o que quer que você queira. Nós começamos a iluminar o mundo. Eu sou a luz do mundo. A salvação vem do meu único ser. A salvação vem do meu único ser. O que é o meu único ser? O meu único ser é o Cristo em mim. Se vocês imaginarem que tem pessoas estudando um curso em milagres em todo o planeta e estudando uma série de outros ensinamentos que vão nos levar para o mesmo lugar, vou dar um exemplo aqui para vocês dos budistas, aqueles que estudam Buda, dos Seichonoye, aqueles que são da Seichonoye, Igreja da Unidade, Igreja da Ciência Cristã, Igreja da Ciência da Mente, a PL, a Perfect Liberty, os messiânicos, tudo muito semelhante com a Seichonoye. Um curso em milagres. Então nós estamos acendendo luzes em cada indivíduo desses. Os estudantes da Kabbalah, muitos outros, os estudantes do sufismo, muitos outros, estamos acendendo essas luzes. Essas luzes, essas luzes, essas luzes, essas luzes. Igrejas evangélicas maravilhosas que estão por aí. Não são todas, mas tem algumas que são maravilhosas. Tem evangélicos nos Estados Unidos, nossa senhora, gente, são estupendos. Então nós estamos acendendo essas luzes no mundo. E essa luz, ela vai criando à sua volta uma bolha de luz crística. E essa bolha de luz crística, ela vai contaminando positivamente o mundo à sua volta. Ok? E aí vai chegar um momento bem legal, em que essas luzes vão ser tantas, que as pequenas luzes vão se tornar uma grande luz no planeta Terra. E aí a humanidade acendeu. Essa é a ascensão planetária. Essa é a transição planetária. Então vejamos, não existe transição planetária, porque o mundo, o tempo e o espaço são ilusões. Sim. O mundo, o tempo e o espaço, uma coisa só. São ilusões. Não pode, nada pode evoluir em uma ilusão. Quem é que cria a ilusão? A minha mente. A minha mente projeta o sonho. Quando a minha mente, quando eu, tomador de decisões na minha mente, paro de escolher ouvir a voz do ego e começo a escolher ouvir a voz do Divino Espírito Santo, pronto, o sonho mudou. O sonho que eu estou projetando mudou. O que evoluiu? A minha consciência. A minha consciência se expandiu. A minha consciência se expandiu. A melhor maneira de eu provocar a expansão da minha consciência é eu tomar a consciência de que eu já sou o Cristo. São as meditações de contemplação. Aquelas que eu passei para vocês, aquela que eu gravei para vocês com o nome de Meditação de um Curso em Milagres, que é a Shinsokan da Seichonoye, com termos diferentes, tá? Então espero ter esclarecido a dúvida. O sonho continua sendo um sonho,
mas ele deixa de ser um pesadelo do ego e passa a ser um sonho feliz. Vocês concordam que eu posso ter pesadelos? Eu posso deitar à noite e ter pesadelos. Comigo é muito raro. Por quê? Porque eu configuro a minha mente para ir para o Cristo antes de dormir. Mas eu posso ter sonhos super prazerosos também, maravilhosos. Eu hoje à noite tive um sonho muito esquisito. Que eu estava indo viajar e estava arrumando a mala e as coisas não cabiam na minha bolsa. Né? É isso. Vamos para o texto de Melody Beat do dia 6 de abril. O título é Paciência, tá? Gente, isso é só um esclarecimento que eu precisava dar, tá? Vocês fiquem com as opiniões que melhor servirem a vocês. Existem algumas dezenas de professores de um curso em milagres no Brasil, talvez centenas. Existem milhares no mundo. Nós escolhemos aqueles ou aquele que falam a nossa língua, que nos trazem paz. Se você ouve um vídeo meu e quando você termina, você pode até estar mobilizado, você pode até estar desafiado, você pode até estar desconfortável, mas alguma vez, em algum momento, ou em alguma vez não, mas em algum lugar lá dentro de você, você sente assim, ai, que alívio. Eu recebi a informação da qual eu precisava, isso é verdade? Então fique comigo. Se não, existem outros, né? Eu garanto para vocês que eu tive uma professora de um curso em milagres na minha vida. Deus pegou a pessoa perfeita e botou no meu caminho. Dona Maria Aparecida. Ela foi perfeita. Eu não precisei de outra. Quando ela precisou parar de dar as aulas, eu me voltei completamente para os americanos. Marianne Williamson, lendo os livros, indo estudar com a Fundação para a Paz Interior, indo estudar Dr. Kenneth Wapnick, o Tom Wakechild, né, assistindo os vídeos, mas não são muitos que eu consulto, não. Na verdade, eu diria para vocês que são bem poucos, né? São os que ressoam comigo, tá bom? Muito bem. E o fato da minha professora não acreditar em reencarnação nunca foi um impeditivo para eu aproveitar tudo que eu pude aprender com ela. Jamais. Eu sempre soube separar as coisas, né? Como dizem os americanos, eu jamais jogaria o bebê fora junto com a água do banho. Então é isso que a gente precisa aprender a separar, tá? Mas o Espírito Santo, ele orienta vocês e eu confio nele, tá bom? Muito bem. Paciência. Ficamos bastante irritados quando as pessoas dizem para sermos pacientes ou para aprendermos a ter paciência. Como é frustrante desejar obter alguma coisa ou progredir e nada acontecer. Como é irritante alguém nos mandar que esperemos quando nossas necessidades não foram satisfeitas e estamos presos no meio da ansiedade, da frustração e da letargia. Não confunda a sugestão de ser paciente com a antiga regra sobre não ter emoções. Ser paciente não significa que passamos pelo processo, às vezes, extenuante de viver e recuperar-nos, sem sentirmos nada. Sinta a frustração, sinta a impaciência. Fique com raiva o quanto precisar sobre não poder satisfazer suas necessidades. Sinta o medo. Controlar os seus sentimentos não controlará o processo. Tornamo-nos pacientes entregando-nos as nossas emoções. 1 minuto. Prontinho. Voltando aqui. Fique com raiva o quanto precisar sobre não poder satisfazer as suas necessidades, sobre não poder ter as suas necessidades satisfeitas. Ainda não. Sinta o medo. Controlar seus sentimentos não controlará o processo. Tornamo-nos pacientes entregando-nos as nossas emoções. A paciência não pode ser forçada. É um presente que acompanha de perto a aceitação e a gratidão. Quando lidarmos com nossos sentimentos para aceitarmos totalmente quem somos e o que temos, então estaremos prontos para sermos e termos mais. Hoje, me permitirei sentir minhas emoções enquanto busco ser paciente. Então, olha só. O conselho dela é: não finja que você não está sentindo nada.
Aliás, fingir que não está sentindo nada é do ego, né? No espírito, nós nos abrimos para sentirmos aquilo que estamos sentindo. E quando eu digo eu me abro para sentir o que eu estou sentindo, eu não estou dizendo que eu passo a agir em função do que eu estou sentindo. Não. Eu tô com muita raiva do fulano, eu vou lá e vou atropelar ele. Né? Como eu tinha um colega de trabalho no passado que falava isso. Eu vou atropelar o fulano de tal. Se eu falou uma vez numa reunião pro homem que se eu passar de carro na sua frente, eu atropelo você. Vocês podem imaginar como estava perturbada a mente desse cidadão, né? Não é isso, mas significa que eu vou me permitir, por exemplo, sentir a minha raiva. Eu tô com muita raiva do fulano, eu posso ir lá e na minha aula de boxe socar aquele saco de pancada e tudo bem, tá? Então, a salvação vem do meu único ser. A salvação vem do meu único ser. Os pensamentos do meu único ser, os pensamentos do Cristo em mim, são meus, para que eu os possa usar. A mente do Cristo é minha. Eu sou o Cristo. Eu só ainda não tenho consciência disso, tá? Voltando ao assunto da transição planetária, todos os textos sagrados fazem a profecia a respeito da chegada da Era de Ouro da humanidade. Ao que tudo indica, nós estamos à beira de que isso aconteça, tá? À beira. Nessa nova Era de Ouro, nós teremos uma sociedade que não é governada pelo sistema de pensamento do ego, mas sim governada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. A doença vai acabar, o envelhecimento vai acabar. A doença e o envelhecimento são causados por programas do ego negativo, né? As pessoas vão viver em cooperação, em solidariedade. Nós vamos ter energia livre. A pobreza vai acabar. A ilusão da separação nossa, uns dos outros, vai acabar. O planeta provavelmente vai ter uma redução populacional, vai passar por uma redução populacional, porque é aquela história dos muitos serão chamados e poucos os escolhidos, que Jesus corrige. Todos serão chamados, poucos escolherão dar ouvidos. Esse processo, gente, é um processo pessoal. Sou eu que cuido, apenas eu, da evolução da minha consciência, da expansão da minha consciência, da minha reconexão com o Cristo. Sou apenas eu. Eu que cuido disso. Ok? Vocês entendem isso? Isso é pessoal, esse processo é pessoal e intransferível. Quando você resolve no seu domingo perder 40 minutos, 50 minutos para ver um vídeo meu, você está fazendo uma escolha. E essa escolha é ascensional. Ok? Hoje à noite a gente tem live. O item é o 9.7, eu acho, as duas avaliações. Capítulo 9, item 7, as duas avaliações. Hoje à noite a gente tem live às 19 horas, se Deus permitir. Tô me sentindo melhor, fiquei pensando se eu ia fazer a live ou não, mas eu tô um pouco melhor, eu vou fazer a live. Se você escolhe vir comigo pra live, você podia ter escolhido ir pro cinema. Você escolheu vir pra live. Essa é a sua escolha. Então, o que está acontecendo? Imaginem o leite. Você coloca o leite para ferver. É exatamente o que está acontecendo no planeta hoje. Nós estamos num fervedouro. Todas as programações do ego negativo estão sendo absurdamente intensificadas. Nós estamos num fervedouro, né? O que acontece? Quando você apaga o fogo, a nata vai ser separada. A nata vai flotar, vai flutuar. Essa nata é um nível de consciência. Quem alcançar, alcançou. Quem não alcançar, vai continuar vivendo um planeta cópia Xerox desse aqui. Mas eu falei cópia Xerox. E quem alcançar, vai para a Era de Ouro da humanidade. Então a transição planetária está acontecendo aqui e agora. Você, meu irmão, você, minha irmã, é parte dela. Você está fazendo uma escolha. Você está pedindo ao Divino Espírito Santo diariamente: me ajuda
a enxergar o mundo a partir dos olhos do Cristo em mim. Me ajuda a deixar o meu ego de lado. Você está fazendo essa escolha todo dia. Você pode ter certeza de que o Divino Espírito Santo vai atender aos seus pedidos. Aliás, ele já atende, né? Você pode contar para mim as suas experiências nos comentários. Eu vou adorar ouvir. E eu convido você a vir comigo hoje à noite para estudar mais um item do capítulo 9. Deixa eu ver se aqui eu tô com um livro aqui hoje. Item 7, as duas avaliações. O capítulo 9 é a aceitação da expiação. E se lembrar que a salvação vem do seu único ser. A salvação vem do Cristo em você. Mas você vai precisar escolher o Cristo. O tomador de decisões na sua mente precisa escolher dar ouvidos ao Cristo. Tá? Bom, a Cabala. Estamos hoje no 8º dia. Estamos em Escorpião. Então hoje nós temos que combater os defeitos de caráter do escorpião em nós. Todos nós temos um escorpião. Eu tenho um escorpiãozaço, porque eu tenho Lua em Escorpião e Júpiter em Escorpião em conjunção. E Júpiter é o regente do meu mapa, porque o meu ascendente é Sagitário. Quando eu sentir um vazio, conselho do Rabino, quando eu sentir um vazio ao olhar para fora e ver o que os outros têm e você não tem, ainda não tem, deseja ainda mais a eles e volte a sua atenção a todo o bem que existe na sua vida e dentro de você. Então aqui nós estamos combatendo o defeito de caráter mais importante do escorpiano, a inveja. Olhar para a vida do outro e se concentrar no mau sentimento de que, poxa, ele tem e eu não tenho. A vida é injusta. Gente, todos nós somos invejosos em alguma medida. Todos nós. A inveja é um sentimento humano. A inveja é um sentimento humano. Não negue a sua inveja. O que você precisa fazer é quando você vir aquela pessoa tendo aquilo que você quer ter. Ainda não tem. Você ainda não tem. Você tem que fazer isso. Desejar o bem. Falar que Deus te abençoe. Cara, que você seja muito feliz, porque se você tem isso aí é porque você mereceu. É porque você fez por onde, é porque você alcançou um nível de consciência que eu ainda vou alcançar. É porque você se sente digno, você se sente merecedor, você se sente digna, você se sente merecedora. Você se conectou com a luz. Mande luz para essa pessoa. E peça que essa luz transborde para você também. Peça ao Criador. Meu Divino Espírito Santo, Criador, me ensinem o que essa pessoa já sabe. Porque essa pessoa já tem o que eu quero ter. E que as dádivas na vida dessa pessoa sejam multiplicadas. Porque tem para todos. Tem dinheiro para todos. Tem posses para todos. Tem coisas boas para todos. Tem amor para todos. Tem parceiros, parceiras para todos. Isso, esse defeito de caráter do escorpião, é a maneira na qual ele vibra no princípio da escassez. Se você ainda não assistiu às minhas lives, o princípio da escassez, partes 1 e 2, e o princípio da escassez e os relacionamentos amorosos, me mande um e-mail que eu terei o maior prazer em enviar essa live para você, essas 3 lives para você. Então, quando você estiver na falta, estiver vibrando na falta, você pode se lembrar assim. E a ilusão da falta é parte do sistema de pensamento do ego. A Jaque ensinou que é falta, limitação e separação. E que essas 3 características, elas estão assentadas sobre a tríade ímpia do ego. Pecado, vergonha no passado, culpa no presente, medo do futuro. Pronto. Abençoa. Abençoa. Pede a Deus pelo milagre de poder perceber a abundância que existe no universo. Porque, meus queridos, minhas queridas, a abundância existe. Se não há abundância na sua vida, abundância material, abundância de amor, abundância de saúde, abundância de sucesso profissional, abundância de realização profissional, é porque você ainda não tem olhos para ver.
Então a gente volta ao início da aula. Essa é a transição planetária. Essa é a transição da mente que cria o mundo. Eu agora olho a partir da abundância dentro de mim, da minha conexão com o Criador. Não olho mais a partir da falta, da ilusão da escassez, que pertence ao ego. Eu quero hoje construir, criar na minha vida o sonho feliz. No meu sonho feliz, a abundância, progresso, prosperidade, amor para todos, não apenas para mim. Tudo que eu desejo de bom para mim hoje, na minha vida, eu desejo para todos vocês que me assistem. Tá bom? E quando eu me pego tendo um pensamento invejoso, eu falo assim para mim: Jaque, transforma essa inveja em admiração. E aí talvez você possa copiar o outro, fazer o que o outro está fazendo, desenvolver as virtudes que o outro já desenvolveu, para então criar na sua vida aquilo que ele já criou na dele. Ele criou na dele. Se ele criou na dele, você é capaz de criar na sua também. Tá bom? Nos lembrando da frase de Jesus: tudo aquilo que ele foi capaz de fazer, nós também seremos capazes de fazer aqueles feitos, aqueles milagres e outros ainda maiores. Tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos hoje à noite na nossa live. Boa noite. Boa tarde.